Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com o corte do Troca de Passe e a mídia carioca se rende sim ao Verdão, que venceu por 2-0 o Santos. Fora os ameaços, sim, o melhor jogador do Santos foi o goleiro, e você vai ver aí a mídia rendendo, rasgando elogios ao Palmeiras e essa dupla de ataque tem feito muito sucesso. Então, sem mais delongas, bora tocar esse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. A pressão. Vamos dissecar as situações de Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título, além do Cruzeiro e também do Santos em relação ao rebaixamento. Vamos trazer a nossa equipe que está no Allianz Parque e transmitiu esse jogo, mais uma vitória do Palmeiras. Everaldo Marques, o EV, Fernando Praz, o Paredão e Ricardinho, meu camisa 11, já estão prontinhos aqui para participar do Troca de Passes. Amigos, mais um jogo de muita imposição do Palmeiras. Eu conversava com o Alex ao longo do jogo e dizia, é impressionante o quanto o Palmeiras disputa todas as bolas, o quanto ele briga por todas as bolas, o quanto o Palmeiras corre em campo, se doa para conseguir a vitória, nem que seja na marra. E por todos esses aspectos, somados à qualidade técnica dos seus jogadores, faz com que esse time seja muito difícil de ser batido hoje em dia. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindos ao Troca de Passes, EV. Tudo bem, Diniz? Boa noite pra você, pro Mansur, pro Alex, pra todo mundo que acompanha o Troca. Eu sempre vou dar risada quando você chamar o Ricardinho de meu camisa 11, porque ele está implicitamente dizendo que ele é o camisa 10. Aí eu já parei, Ricardinho. Né? Mas faz parte. Um abraço para todos do Troca lá. O Praz, inclusive, falava ao longo do segundo tempo sobre a capacidade física do Palmeiras, em cima disso que o Diniz estava falando, né, Praz? A competitividade é muito grande, a maneira como o time briga por cada bola. E tem também um outro fator, que é o banco de reservas. Quando você tem um elenco mais amplo, se acaba o gás de alguém, vem um Alan do banco de reservas e destrói o jogo. Boa noite. Boa noite, pessoal do estúdio. Assim, o futebol ele é feito de vários aspectos, né? Físico, técnico, tático. Psicológico. Psicológico. Físico, a gente já falou que o Palmeiras tá voando. É um time muito físico, é um time muito forte. Não que o preparador físico faça os caras correr, eles são físicos. Mental, todo mundo fala isso do Palmeiras. O Palmeiras é muito forte mentalmente, né? Tecnicamente, Evê, tu mesmo falou. Olha o banco que tem o Palmeiras, olha os jogadores que entram. Hoje vieram Veiga e Alan do banco de reservas, entre outros. E aí tem mais um fator, que é o tático. Imagina, a gente precisa falar de um cara que está há 5 anos no clube. Então, assim, é um time muito forte, é um clube muito bem estruturado. Agora o Santos, né? Falando do Santos. O Palmeiras a gente sabe o que tem que fazer e sabe o que vai fazer o Palmeiras, né? Para tentar ser campeão. Agora o Santos, o que o Santos tem que fazer? O Santos tem um jogo muito complicado, que é contra o Flamengo agora, e depois tem outro jogo complicado, que é contra o Palmeiras. Então, assim, a tabela do Santos é muito, muito difícil. O que eu vejo, o Santos já deixou pontos em casa que são preciosos e que colocaram o Santos nessa situação, que foi perder por Vitória e empatar com o Fortaleza. Eu acho que a salvação do Santos é a Vila Belmiro. O Santos vai ter que criar um ambiente na Vila Belmiro, a torcida vai ter que entender isso, que quem vai tirar o Santos dessa situação muito é a torcida, né? Óbvio que os jogadores vão ter que jogar dentro de campo, mas a torcida vai ter que fazer esse papel de ajudar, né? Não colocar mais pressão em cima dos caras, para que o Santos consiga fazer da Vila Belmiro um caldeirão e ali ele consiga os pontos que a gente imagina que ele precisa para se salvar. Você vê a tabela aí, o que falta pro Palmeiras de jogos contra os times da parte de cima, que é quando o Palmeiras tem se complicado, Mirassol e Fluminense. O resto, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória e Ceará, são adversários que estão na segunda parte da tabela, contra quem o Palmeiras tem sido implacável. Se contra os adversários lá de cima o Palmeiras não foi bem, perdeu 2 vezes pro Bahia, perdeu 2 vezes pro Flamengo, somou só 1 ponto contra o Cruzeiro, contra os times da segunda parte da tabela o Palmeiras não tá deixando. São 14 vitórias e 1 empate em 15 jogos, então eu acho que o torcedor do Palmeiras tem motivos muito sólidos para acreditar bastante no título depois desse bom resultado aqui hoje. É verdade. E só para fechar com vocês, né, querendo também ouvir os amigos que, assim como o Alex, já estiveram na seleção brasileira, tanto o Praz quanto o nosso pentacampeão do mundo, Ricardinho. Nunca me convocaram, não. Não te convocaram? Não, eu assim como Craque você é. Assim como o Thiago Galhardo, me convocaram, mas eu não quis. O EV, eu queria saber... Faltou sorte, né? Faltou um pouco de sorte. Eu queria saber de vocês... o Renato Peters fez uma pergunta muito pertinente ao Vitor Roque. Como é que você chega na seleção? Chega grandão, né? E acho que ele vai realmente dessa maneira para a seleção. Acho que o Ancelotti, ao convocá-lo e vê-lo jogar, jogos como o de hoje, por exemplo,
imagino que esteja louco para colocá-lo em campo, para vê-lo também com a camisa da seleção, para ver se ele corresponde, né, ao que ele vem fazendo aqui no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Queria saber de vocês, como é que vocês imaginam que vai chegar o Vitor Roque? Estou pensando assim, dentro de mim, tenho para mim que não vai lá para passear, né? E não faria sentido ele ir para passear, né? Porque o Ancelotti ele tem tão poucas oportunidades para testar os jogadores e resolver o seu grupo para a Copa do Mundo, que se ele está trazendo o Vitor Roque, Ricardinho, eu imagino que vai dar oportunidade para ele nesses 2 amistosos. Claro, também tem os treinamentos, ele vai observar o Vitor Roque nos treinamentos e tal, mas vai botar o cara para jogar para saber se serve ou não, né? Sem dúvida nenhuma, pelo menos dá alguns minutos aí, né? É lógico que o treinamento, você vê, conviver com o jogador é importante isso, né? É diferente do que você simplesmente vê no campo, né, acompanhar, mas ele está num momento especial. E quando o Peters, e a pergunta foi ótima, se ele vai chegar grandão, não é no sentido de pelo momento dele, é no sentido assim, confiante. O jogador que está no momento que ele está, ele vai chegar sim confiante, ele vai chegar bem na seleção brasileira, né? E que ele tem essa continuidade. É lógico que ele é um jovem, humilde, a gente sabe, trabalhador, começou com dificuldade no Palmeiras e hoje, se ele tem esse momento, é porque ele batalhou e trabalhou muito para conquistar, né? Com toda a pressão inicial que ele teve, mas ele tem que ter minutos na seleção, é isso que a gente espera, até porque a ideia, pelo menos que a gente está observando, é de levar vários atacantes para a Copa do Mundo, né? E você tem que ter atacantes de características diferentes. E ele te oferece profundidade, força, presença de área, finalização. Então, assim, ele é um atacante que te oferece várias opções se você precisar durante a Copa, e você vai precisar em algum momento, porque é uma competição de altíssimo nível. Você também, para estar otimista com relação àquilo que o Vitor Roque pode eventualmente mostrar na seleção? Eu acho que assim, a seleção tem algumas interrogações, mas as principais 3 interrogações são as laterais e esse cara que joga por dentro, o centroavante, né? Não teve nenhum que... A gente já teve várias apostas, vários testes, alguns que surgem, despontam melhor, mas não teve nenhum que botou o nome na camisa, né? Então, assim, é uma vaga que está aberta e certeza que ele vai ter minutos com o Ancelotti para mostrar o que tem feito aqui no Palmeiras. Tanto que um dos jogadores mais contestados da última convocação foi exatamente um cara dessa função, né? O Richarlison. Muita gente não entende porque o Richarlison fez parte da lista. Então acho que o Vitor Roque vai ter os seus minutos sim, Diniz. Tomara que tenha. Deixa eu agradecer. Valeu, EV, Fernando Praz, meu paredão, e Ricardinho, meu camisa 11. Bom descanso para vocês. Sempre bom tê-los aqui no Troca de Passes, hein, amigos? Valeu. Assista a novela, Diniz, hein? bom programa a todos aí. É isso aí. Valeu. Vou ver o Globoplay, Alex. Vamos continuar falando aqui da vitória do Palmeiras. A gente mostrou ali a tabela. Vamos analisar com mais calma a situação do Campeonato Brasileiro em relação a título e mais especificamente a situação do Santos, que luta contra o rebaixamento. Mas a gente falava sobre a atuação do Vitor Roque e o Mansur, e acho também, além de ouvi-los, quero ouvi-los também sobre esse assunto, mas quero acrescentar Flaco Lopes, né? Porque vocês sabem aqui, vocês que estão aqui comigo todos os dias, eu defendo o Flaco Lopes já há bastante tempo. Desde quando ele era reserva, eu falava, mas eu não consigo entender por que esse cidadão é reserva do Palmeiras. Sempre quando ele entra e vai bem, faz gols. Fez 22 gols na temporada passada, sendo muitas vezes vaiado por parte da torcida do Palmeiras. Começa a temporada de novo ali entre dúvidas e tal, só que o cara vai arrumando espaço. E hoje, o que o Flaco se tornou, nem eu que já gostava dele antes imaginava que ele ia se tornar, porque ele virou E hoje, muitas vezes, por que esse cidadão é reserva do Palmeiras? Sempre quando ele entra e vai bem, faz gols. Fez 22 gols na temporada passada, sendo muitas vezes vaiado por parte da torcida do Palmeiras. Começa a temporada de novo ali entre dúvidas e tal, só que o cara vai arrumando espaço. E hoje, o que o Flaco se tornou, nem eu que já gostava dele antes imaginava que ele ia se tornar, porque ele virou um faz-tudo no time. Ele dá passe para gol, ele dribla, ele sai da área, ele lança, ele faz gol de cabeça, isso ele sempre fez, ele faz gol chutando de fora da área, ele faz gol de dentro da área. Ele virou um jogador raro assim no aspecto da complexidade do jogo. Ele está fazendo de tudo, ele está brigando contra os zagueiros, né? Forçando o erro dos adversários, pressionando os zagueiros a darem um chutão. Ou seja, ele está fazendo de tudo um pouco, só não faz chover, mas está num momento muito especial, não, Mansur? O primeiro tempo hoje
teve uma coisa muito interessante sobre ele. O Santos optou por colocar o William Arão como um zagueiro no centro da defesa, para ter 3 zagueiros e uma linha de 5. Sabendo que o Palmeiras é um time que ia forçar muito a linha defensiva do Santos, então queria ter um jogador, além do que o Arão, embora não seja um jogador alto, ele é um jogador que é bom no jogo aéreo, né? Ele vai muito bem no jogo aéreo. Só que isso significa que tudo no futebol tem ali o seu efeito colateral. No caso, era menos gente no meio. O Flaco Lopes era o jogador que todo o tempo descia um pouquinho, vinha um pouquinho, alguns metros atrás, recebia essa bola atrás, sempre conseguia progredir com ela, um drible, um passe. Era o jogador que sobrecarregava os volantes do Santos como um homem a mais por ali para tentar levar o Palmeiras à frente. Ele se tornou esse jogador absolutamente versátil, né? De jogador de drible, jogador de passe, jogador de armação, jogador de área. Então ele consegue fazer tudo no setor ofensivo. E outra coisa que ele tem, e o Vitor Roque também tem, além da qualidade técnica de ambos, tem um aspecto no Palmeiras, assim, eu estava vendo o jogo e pensando assim, se a gente olha para o Palmeiras e para o Flamengo que estão disputando o título, eles estão há 31 rodadas jogando esse campeonato, desde março, né? A diferença hoje é 3 pontos. Isso. Estão os dois na final da Libertadores. Os dois saíram da Copa do Brasil praticamente ao mesmo tempo. Ou seja, são 2 times muito parecidos em um monte de coisa. Você pode eventualmente achar, e talvez seja isso, que os jogadores mais diferentes, mais especiais em refino técnico, o Flamengo talvez tenha dos 2 elencos, o Flamengo tem os 2 melhores, talvez, né? Os mais Arrascaeta, Pedro. Mas se tem uma diferença nesse momento, Palmeiras e Flamengo, favorável ao Palmeiras, essa diferença para mim parece de energia, de físico. O Palmeiras chega nessa etapa voando. E esses 2 atacantes, eles atropelam defensores. Então, além de tudo, os 2 juntos, eles formam uma dupla que eles ganham muito duelo físico, duelo de jogo direto, para que o time consiga ter a segunda bola. E outra coisa, e aí ao ponto do jogo, que com toda a superioridade do Palmeiras, com tudo, o Palmeiras foi muito... O Palmeiras finalizou 30 vezes no jogo, né? Com todo, o Palmeiras entrava de todas as formas, especialmente os 20 minutos iniciais e depois... Bom, depois eu continuo, até que o Abel vai começar. Sim, Abel está falando, já Mansur e Alex comentam aqui no semelhantes. A diferença é que na segunda parte conseguimos ser efetivos e traduzir o nosso caudal ofensivo em golos. É verdade que na primeira parte tivemos 2 situações de transição do nosso adversário em que fizemos más abordagens, no sentido de não acompanhar os movimentos nas marcações do nosso adversário, e podia-nos ter saído caro quando as nossas tarefas nesse aspecto estão muito bem definidas. Acho que na primeira parte foi nisso que nós pecamos no momento em que não conseguimos finalizar e demos transições ao nosso adversário. Estávamos posicionados, mas não estávamos a fazer os movimentos corretos. E infelizmente, em função de todas as oportunidades que nós criamos, acabamos por não conseguir fazer nenhum. Ao intervalo, que eu disse aos jogadores foi que tínhamos que manter o mesmo ritmo, a mesma atuada, fiz primeiro pequenas correções de posicionamento, e acho que a equipa teve muito bem, os que iniciaram, depois os que entraram, uma equipa sempre a meter energia no jogo, sempre à procura de fazer golos, e acho que é uma vitória inteiramente justa por aquilo que fizemos nos 90 minutos. Abel, boa noite, Zé Henrique, Olá. Rádio Energia 97. No poker a gente fala all-in, né? Parece que você sentiu ali no momento do jogo que poderia abrir mais o time, sacando Emiliano Martinez, colocando o Felipe Anderson, colocando o Alan e deixando o seu meio-campo com mais qualidade para quando roubar essa bola, ter essa transição e essa qualidade no passe, onde o Veiga, né, faz esse passe e o Flaco, que na minha opinião até tentou muitas vezes, né, mas tomou decisões precipitadas na primeira etapa, acerta o passe pro companheiro fazer o gol. É isso mesmo que você tentou? Você foi meio que pro tudo ou nada? Isso foi treinado? Verdade, foi questão de jogo? Foi treinado ontem, o Veiga já sabia que podia entrar para a posição de 8. Aliás, ele treinou juntamente com o Andreas aqui no treino que fizemos no Allianz Parque. Eu raramente ou dificilmente faço alguma coisa no jogo que não tenha feito no treino. Não sou treinador de... eu penso que, ou acho que, não, eu treino, preparo os cenários que podem acontecer, e esse era um dos cenários. E a verdade é que o Veiga me surpreendeu, sobretudo naquilo que tinha que ver depois com as tarefas defensivas, e foi atrás e recuperou a bola. Depois reforçámos o meio porque só estávamos com
o Andreas e o Veiga, e com os 2 centroavantes na frente. Depois reforçamos ali um bocadinho o meio para nos dar mais conforto, porque não tínhamos um 5 de equilíbrio, mas acho que tiveram todos muito bem quando eu puxei o Alá para dentro. Fizemos ali uma estrutura de 3 médios ou 3 volantes, como vocês chamam aqui, com o Andreas mais centralizado, o Veiga a sair na centro-esquerda e o Alá a sair na centro-direita. Mas sim, estava no plano, se nós não tivéssemos a ganhar, o Veiga poderia entrar para aquela posição para nos dar outra criatividade e dê-nos as 2 coisas que eu acho que nós precisávamos, dê-nos para a frente, até pelo passe brilhante que fez para o Vitor Roque e nas tarefas defensivas também. Vi o Lopes um bocadinho triste no final porque não fez golo, mas achei que fez um belo jogo e adorei a forma como ele ganhou a bola, que é isso que eu lhe falo muitas vezes. Ele é um jogador que ele tem um potencial que enorme, e às vezes é isso, tem que ganhar na raça, mostrar toda a sua qualidade, não só técnica, mas na raça, na vontade. E o golo do Roque que ele faz, a passe dele, ele é inteiramente do duelo que ele ganha, e realmente são esses jogadores que fazem a diferença, que não só são bons naquilo que tem a ver com as suas qualidades técnico-táticas, mas que demonstram também aquilo que é fundamental nos jogadores de hoje: intensidade, qualidade, robustez física, força. E fiquei, eu particularmente, disse-lhe isso no final, que fiquei, apesar de ele não ter feito nenhum golo, fiquei mais contente pelo golo que ele criou e que deu do que se ele tivesse feito um golo. Mas isso é só a minha opinião. Tá aí, ouvimos Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Vojvoda agora falando também sobre o momento do Santos. Mansur, você falava sobre o desempenho físico do Palmeiras, a potência o desses dois momento atacantes desse time e sobre o que eles vêm fazendo em campo. E aí, de todos os méritos do Palmeiras, que no jogo, que dominou o jogo completamente, o Palmeiras chegava no primeiro tempo de todas as maneiras, construindo, ou por lance direto, bola alta, segunda bola, tudo que caracteriza muito o Palmeiras chegava. O Santos teve um momento em que ele conseguiu manter o jogo um pouco mais parelho, sem ser parelho, a segunda metade do primeiro tempo, que ele começou a defender um pouco melhor e teve alguns momentos que respirou com a bola. Eu, sinceramente, não entendi, e não estou defendendo que o Santos se entrincheirasse atrás o tempo inteiro, mas, para mim, o preço que o Santos pagou no segundo tempo, quando tentou elaborar um pouco mais, ter um pouco mais tempo a bola no campo ofensivo, foi ele se expor ao jogo que o Palmeiras tem de melhor. Ele ofereceu ao Palmeiras uma situação de jogo que o Palmeiras mais gosta, mais confortável. Basta ver como se constroem os 2 gols do Palmeiras. O primeiro é o Santos sai com uma bola alta, Flaco e Vitor Roque ficam mano a mano com 2 defensores do Santos, e aí a bola volta numa cabeçada do Fux, e a chance deles ganharem esse tipo de duelo é enorme. Eles ganham 30, 40 metros às costas para correr. Tudo que esses 2 atacantes têm de melhor, dentre as tantas virtudes deles. E o segundo gol é a mesma coisa, né? Uma ligação, um contra-ataque, uma volta de bola rápida, com muito espaço às costas da linha defensiva do Santos, e saiu o segundo gol. Então, eu não entendi estrategicamente, eu entendo que a necessidade talvez estivesse empurrando o Santos para alguma espécie, entre aspas, de ousadia maior no jogo. Mas a maneira como o Santos fez também cobrou um preço muito grande. O Santos se expôs ao tipo de jogo que o Palmeiras melhor faz. O Palmeiras faz um monte de coisa boa. Agora, nesse tipo de jogo em especial, ele é muito forte. Agora, falando ainda sobre Palmeiras, o Alex, que jogador é esse Alan, né? O Alan. Nossa. Toda vez São Paulo falou que é Alan, então vamos no Alan, né? Toda vez que ele entra, ele causa um impacto imenso. Decidiu praticamente a vaga do Palmeiras na Libertadores contra a LDU, foi o melhor jogador em campo. Hoje, entrando na segunda parte do jogo, também entrou, mas assim, voando. Parece muito especial, mais um menino que parece assim muito diferente que o Palmeiras está construindo aí para o futebol brasileiro, né, Alex? E nessa linha de que o futebol, ele se fascina, que é aquele cara que é super competitivo e tem um biotipo físico, fisiológico e com a cabeça para exercitar isso, para exercer isso dentro do campo. Então o Palmeiras ele tem esse lado de bom, até para quando de repente o Flamengo, ele tem opções num perfil, esse físico de tudo, que eu acho que consegue até manter
essa condição no jogo. Lógico que o Flamengo muitas vezes não teve todo mundo inteiro. Com essa mesma característica de força, de chute que ele de deu, volume. Primeiro, fez o goleiro defender. Depois ele vai acertar um pombo na trave ainda. Porque o Alan, ele traz essa questão que ele também arrasta, né, cara? Ele tem uma confiança e uma qualidade que aí você pega um Flaco que começa a fazer isso, adquire um momento, atinge um momento especial na vida, que poucos jogadores acabam conseguindo fazer isso. Mas é muito importante você ter um tipo de Alan no elenco, né? Economicamente você já sabe que é o dinheiro, né? É dinheiro macuco no bordão, né? É o hot money. E aí você tem realmente mais do que isso, opção para início ou para depois. Você sabe que você tem um atleta desse que ele sabe, ele tem uma leitura de como enfrentar esses momentos, seja entrando no começo do jogo, seja o adversário que for, essa idade dele, vamos dizer, de cabeça, tudo que tem para amadurecer, que é normal. Ele parece que ele já está num estágio bem avançado e importante. É uma versatilidade impressionante, né? Joga de ponta do lado direito, joga por dentro, segundo volante, joga de volante, 10. Impressionante, assim. E faz tudo com uma muito bem. maturidade, assim, para quem acabou de começar a carreira no profissional. Maturidade de boas escolhas, né, cara? E essa maturidade até física, tudo de sustentar jogos, assim, sobre até a estratégia do Santos. Você vê, o Santos não é ainda um time para jogar de igual para igual contra um Palmeiras. Isso aí ficou claro, até fisicamente. Esse time foi se montando ao longo da temporada. O Vojvoda não teve tempo ainda de colocar, teve data FIFA, mas de colocar toda a condição e homogeneizar essa. Então tem jogos e jogos, né, cara? Esse tipo de jogo, quanto mais cautela você tiver, é melhor. Porque dá para perceber que fisicamente, para enfrentar esse Palmeiras nesse nível que tá, o Santos ainda não está. Você pode ver nesse lado. Categoria, ou que ele... Categoria, só que daí que tá o seguinte, o Felipe, aí tem os porquês também do porquê que o time, do porquê que o time ele tem muitos resultados que ele não alcança como o Santos e tá nessa situação. Eu tenho que, o defensor, eu tô jogando com um cara que é forte, tá vivendo um bom momento, ele é rápido, eu não posso estar assim colado nele, deixando um espaço, sendo que eu tenho um Veiga. A hora que a bola se desenha no meio desse, eu me antecipo, cara, eu corro antes. Se eu não vou deixar ele impedido, é uma decisão que não é treinável o tempo todo. É uma decisão de atleta. Então tem muitas decisões desse tipo, que o Mansour até falou de dar possibilidade de contra-ataque. O segundo gol até nem é de estratégia do jogo, porque a bola vai lá, ela volta praticamente num cabeceio de disputa ali, praticamente numa bola longa. Só que o defensor, eu não posso perder uma bola desse pro cara. Quem que se antecipa nisso é quem tá mais ligado no jogo, quem tá mais aceso, com a faísca mais atento. E o Flaco, nesse momento, você percebe que a hora que ele arranca, cara, ele tá numa condição física impressionante. Os dois, né? Tanto o Flaco quanto o Vitor Roque. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do troca de passe. Você viu, cara, a mídia se rendendo ao Palmeiras. O Palmeiras que fez um jogo até no primeiro tempo um pouco nervoso. Começou muito bem, atacando, fechando muito o Santos. Os primeiros 25 minutos ali do jogo, o Santos não conseguiu jogar nada. Palmeiras em cima ali, massacrando, mas acabou não chegando no gol. E aí o Santos conseguiu dar uma equilibrada no jogo, tá? No primeiro tempo ali, mas sem levar tanto perigo. Claro que teve um gol aí impedido ali do Arão, mas de efetividade o Santos não conseguia criar. E aí o Abel no segundo tempo, logo nos 10 minutos do segundo tempo, já colocou o Alan, aí colocou o Felipe Anderson, que já mudou muito a cara do Palmeiras. E aí depois ele entrou o Veiga, colocou o Veiga, cara. E aí o Veiga tem entrado muito bem, cara. Que passe excepcional do Veiga pro Vitor Roque, cara. Que passe excepcional. Então assim, para quem acompanha o canal, cara, eu sempre vinha falando, rapaziada, o Veiga não desaprendeu a jogar, cara. Ele tá passando por um momento de dificuldade, às vezes até de falta de confiança, né? Mas é psicológico, cara. O cara não desaprende a jogar. Igual os caras não estavam questionando lá no Atlético Mineiro o Hulk. Cara, o cara não desaprendeu a jogar, agora ele deu o resultado lá. Então, o Veiga, cara, ele vinha de lesão, sofreu algumas lesões atrás de lesão, então acabou atrapalhando muito o retorno dele. E aí ele até na entrevista, depois da classificação, falou, cara, eu tava muito incomodado, porque eu não tava conseguindo jogar, não tava conseguindo render bem, porque eu estava com dor. E aí o Abel deixou ele se recuperar totalmente, sem pressa,
ficou lá no departamento médico, na fisiologia, fazendo os trabalhos, e aí, depois que ele se recuperou, veio devagarzinho, voltando, ganhando minutagem, e eu que falo aqui para vocês, para quem acompanha, né? Para quem não acompanha, eu falava, cara, devagarzinho, o Veiga está reconquistando a confiança própria dele e a do Abel. Então o Abel com muita paciência foi trabalhando o Veiga, cara. E aí chega na quinta-feira passada. Antes disso, né, ele já tinha feito gol de bola rodando, ele fez gol de pênalti, então assim, veio se recuperando e aí na quinta-feira foi a redenção do moleque. Caraca, jogou muita bola, fez os 2 gols, ficou marcado na classificação, né? E aí você vê hoje ele entra, né? O Felipe Anderson e o Alan já tinham entrado. O Alan entrou muito bem no jogo, o Felipe Anderson ainda mais ou menos. Quando entrou o Veiga, o Felipe Anderson conseguiu se encaixar ainda melhor. Então, assim, o Palmeiras com as modificações melhoraram demais. E o Veiga tá fazendo, cara, tá voltando a ser o Veiga que a gente já conhecia. É, o passe excepcional pro Vitor Roque, que tá jogando demais também, né? Vitor Roque tá jogando demais. Ele e o Flaco estão dando aula, estão jogando fino da bola. Não é à toa que é um ataque de seleção, né? Flaco na seleção argentina e o Vitor Roque na seleção brasileira. Ruim que ele vai desfalcar a gente aí, né? Contra o Santos, mas a gente acredita que o elenco consiga dar conta. Mas claro que com ele sempre fica melhor, né? Então, assim, é um ataque que tem dado muito certo desde lá daquele jogo contra o Ceará, que o Palmeiras estava perdendo lá fora de casa. E aí o Abel colocou os dois e deu muito certo. Você vê que eles se procuram, cara. Tem situações até que o Flaco era para ter tentado finalizar e ele procurando o Vitor Roque. E, sinceramente, eu fico assim também que eu achei que o o Flaco tinha que ter feito um golzinho também para fechar a noite, né, cara? Jogou muita bola, tem que dar os parabéns para ele, pro Vitor Roque, a rapaziada que entrou depois, assim, enfim, o Palmeiras, mesmo tendo dificuldade, principalmente no primeiro tempo, para poder adentrar mesmo a zaga do Santos, eles vieram muito fechadinhos. O Palmeiras se comportou muito bem, às vezes sem ser brilhante na construção, porque assim, no primeiro tempo você viu muito lançamento, né? Acaba que as inversões também têm funcionado, mas assim, Palmeiras se mantém focado, consegue mais essa vitória, abre uma distância de 3 pontos e 2 vitórias para o vice, que é o Flamengo. E agora, cara, depende do Palmeiras se manter nessa pegada, se Deus quiser fazer um bom resultado contra o Mirassol, né? Então, é jogo fora de casa, o Mirassol é um dos que estão aqui em cima da tabela também, acho que está em quarto ou quinto agora, né? Perdeu para o Fluminense, mas enfim, o Mirassol é um time bom, mas também não vem numa sequência tão boa, né? Se eu não me engano, empatou com o Botafogo e agora hoje perdeu para o Fluminense. Então, a gente quer sim mais uma vitória, né, para dar essa sequência, mais uma vitória para cima do Mirassol em casa, que foi empate, mas o Palmeiras não estava jogando o futebol que joga hoje. A gente fica agora já na expectativa desse jogo contra o Mirassol, cara, que pode nos ajudar muito. Quem sabe se o Flamengo tropeça aí também, a gente já dispara, já vai, cara, muito embalado também para a final, com muita moral. E é isso, rapaziada. Esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia. Literalmente todo dia a gente traz um vídeo do nosso Palmeiras, trazendo aí provável escalação, como que tá no departamento médico, todas as informações e notícias do nosso Verdão. A gente traz aqui um corte para você. Então,
compartilha aí esse vídeo com seus amigos palmeirenses, deixa o seu like que ajuda demais o vídeo chegar para mais palmeirenses, e se você puder hypar o vídeo aí, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui sempre procurando tudo, perco quase o dia inteiro, cara, o meu dia inteiro é procurar aqui as matérias para trazer tudo da Sociedade Esportiva Palmeiras para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.